e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Esse cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente, não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito, assim também é a fé sem obras, também é morta. Irmãos, vamos imaginar aqui um trem, e esse trem é um trem forte, é um trem potente, é um trem que tem tudo para se locomover com força. E nas locomotivas desse trem está escrito lá a palavra fé, enorme, estampada lá grandona. Aí ele está pronto para partir, e quando ele vai partir, o maquinista olha, na hora que ele olha assim, ué, cadê os trilhos? Não tem trilho. Como que esse trem vai sair? Pode ser o trem mais forte que for, e ele não vai sair, porque ele precisa de um trilho para ele se locomover. Amém, irmãos? Outra situação, uma árvore totalmente robusta, as raízes profundas, e isso tudo representa a fé. Aí você vai olhar o galho, os galhos dessa árvore, você vê os galhos tudo secos, né? Sem folhas, sem frutos. A árvore, ela está viva, não está, irmãos? A árvore está viva. Só que ela não produz fruto nenhum. Então a árvore, ela não cumpre o papel dela, o principal propósito da árvore, que é produzir frutos, né? Assim é aquele que diz que tem fé, mas que não tem obras. E é claro que Tiago, quando fala de fé, não está falando de qualquer tipo de fé que hoje nós ouvimos, né? Hoje tem uma confusão muito grande acerca do que é a fé em si, mas até um positivismo, né? As pessoas ensinam sobre isso, mas a fé que Tiago fala é uma fé em Cristo Jesus. E agora, para a gente entender um pouquinho o contexto de Tiago, ele basicamente nos adverte a nós termos fé e nós também produzirmos alguma coisa através dessa fé que nós temos em Cristo Jesus. E a pergunta que fica, mas você falou que fé não é esse positivismo, não é aquilo que está na minha cabeça, o que é a fé, afinal de contas? No dicionário, Strong diz assim: a convicção de que Deus existe e é criador e governador de todas as coisas, provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Um dos significados é algo que é relativo a Cristo, a convicção de que Jesus é o Messias. Isso é fé, através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus. A fé também no sentido religiosa dos cristãos. Também não muda nada, porque é uma fé que é voltada para crer em Cristo Jesus. A fé também com a ideia predominante de confiança, né? Então, se você tem uma confiança em Deus, em Cristo Jesus, a fé que a Bíblia nos ensina, ela é inclinada sempre para nós crermos em Cristo Jesus e ao nosso Deus, né? Também tem um sentido de fidelidade. A fé tem um sentido também de lealdade. Então, claro que a lealdade e a fidelidade é a lealdade a Cristo e a fidelidade a Cristo. Mas, de todas essas definições, qual que você acha que Tiago está se referindo ali? A fé no sentido, claro, né, no sentido de lealdade a Jesus Cristo, conforme o primeiro verso do capítulo 2.
Se você puder, não feche a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. O capítulo 2, no verso 1 de Tiago, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele está falando para a gente não ter uma fé em Cristo nesse sentido de acepção de pessoas, até porque isso é algo que Cristo não faz, que é fazer acepção de pessoas. Então a fé que Tiago está se referindo é uma fé em Cristo Jesus, e ela não é um tipo de fé que é interpretada hoje como algo positivista. Você vai conseguir. Tem gente que hoje diz que a fé é aquela palavra, você vai vencer, você vai conseguir. Tudo bem, são palavras positivas, que elevam a gente, realmente. Mas o que a Bíblia nos ensina não é esse tipo de fé. É o que muita gente conhece como fé na fé. Tem gente que tem fé na fé, não fé em Cristo. Mas a Bíblia nos exorta a ter fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa fé, claro que se nós crermos em Cristo, pode operar milagres, pode fazer grandes sinais e prodígios, né? Mas nós somos feitos, né, também e criados em Cristo para as boas obras. Não é simplesmente a gente falar que a gente acredita, mas não ter essas obras. E Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: somos feitos semelhantes a Ele e criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas boas obras, o próprio Deus nos preparou, nos transformou, nos regenerou, nos modificou exatamente para nós praticarmos estas boas obras. A gente está numa série de mensagens, irmãos, que tem por tema fé em ação, lições poderosas de Tiago para a sua vida. E o tema de hoje que eu gostaria de convidar os irmãos para refletir é fé que produz boas obras. A nossa fé em Cristo Jesus, ela produz boas obras. E é algo automático que acontece na nossa vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar você para refletir sobre a fé verdadeira vai além do nosso intelecto. Se você observar lá o versículo 14, você vai entender isso. Tiago, ele sempre se refere à fé em Cristo, né? Uma fé salvadora, uma fé com fidelidade a Jesus. E eu até preguei esses dias atrás, Jesus falou para a gente amar os nossos inimigos. Tiago foi até mais brando, vamos dizer assim, um pouco mais leve no seu argumento, porque ele falou se a gente ver um irmão necessitado ou uma irmã necessitada e ajudar essa pessoa. Então, a questão que Tiago coloca é uma questão até mais, que está mais acessível a gente, algo mais fácil para a gente fazer. Não como amar o nosso inimigo, o que Jesus falou. Então, essa prática que Tiago nos ensina está além do campo teórico. Ela se expande para o campo prático. E também não adianta a gente dizer que a gente acredita em algo e a gente não praticar isso que a gente acredita, né? Por exemplo, aí que entra a explicação de Tiago, né? Se nós temos alimento em nosso estoque e nós encontramos alguém, um irmão necessitado, qual seria a obrigação nossa, irmãos? Qual seria a sua obrigação, a minha obrigação, o nosso dever, os mandamentos do Senhor, tudo aquilo que Deus nos ensinou? O que a gente pode fazer? É claro que é ajudar essa pessoa. Em Lucas, capítulo 7, versículo 29 e 30, não precisa abrir, o próprio Jesus ele se refere a uma pregação de João Batista, que ela foi recebida por alguns, mas não foi recebida por todos. O versículo 29 diz assim: todo o povo que ouviu, até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmo, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. No versículo 35 da Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Ou seja, Jesus está ensinando
o que João Batista tinha ensinado, e os fariseus não tinham aceitado aquilo. E ele dá o exemplo, que eles precisavam aceitar essa palavra, aceitar a fé. E mesmo tendo o conhecimento teórico de toda a lei, de toda a Torá, eles rejeitaram o básico, que era a salvação em Cristo Jesus. É basicamente isso que eu quero expor para os irmãos. Eles tinham a questão teórica, eles sabiam da lei, sabiam tudo, e quando Deus realmente se manifestou para eles, eles rejeitaram Deus através da imagem de Cristo Jesus. Então, nós não praticamos somente porque compreendemos. Na verdade, tem muitas coisas que nós praticamos até mesmo sem a gente compreender. Nós praticamos porque nós temos a fé em Jesus Cristo. E o próprio verso 17, que continua no capítulo 2 de Tiago, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Irmãos, talvez você conheça alguma pessoa que diga assim: eu não concordo com isso não. Cada um tem o seu jeito de crer, cada um tem o seu jeito de pensar, cada um tem a sua fé do seu jeito, né? E não, na verdade não precisa fazer nada, absolutamente nada, né? A salvação é pela graça, não é pela fé, não é pelas obras, né? E também eu não faço porque Deus entende o meu coração, né? É claro que a época que nós vivemos hoje é diferente da época de Tiago, só que os pensamentos se repetem. Eu conheço muitas pessoas que falam assim: Deus conhece o meu coração, eu não faço isso porque Deus conhece o meu coração, não dá para eu fazer determinada coisa. E às vezes a gente sabe que dá para a pessoa fazer determinadas coisas e ela não faz simplesmente porque ela não quer fazer. Então, no verso 18, ele aprofunda um pouco mais isso que eu quero dizer, tá, irmãos? Verso 18 diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. É claro que isso a gente pode falar sem um tom arrogante. Ó, você tem a obra, eu tenho a fé. Ou você tem a fé e eu tenho a obra. Eu vou mostrar a minha fé através das obras que eu faço. Não. A gente precisa ter humildade exatamente para a gente expressar isso e exortar até os irmãos. Talvez a pessoa esteja até obstinada em querer aceitar isso, porque ela acha que a fé que ela tem, o que está no seu intelecto, já é o suficiente para ela obter até mesmo a salvação. E a fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Ela não envolve somente o nosso intelecto, ela está muito além disso. Até porque se nós colocarmos a fé como um dos alicerces da salvação, a gente vai dizer que qualquer pessoa que tem qualquer deficiência cognitiva não vai para o céu, porque ele não consegue entender o que é a fé em Cristo Jesus. Então a fé, ela é um dom de Deus, ela está além do nosso intelecto, ela está além da nossa confissão positiva, ela está além disso. A fé é em Cristo Jesus. Isso tudo a gente precisa praticar através das obras que Ele nos deu essa nova vida exatamente para a gente praticar. E aí talvez essa pessoa que você esteja conversando, né, fazendo essa apologia, ela continua teimando com você, né, dizendo assim que não continua sem concordar com tudo aquilo que a gente está falando, ou que a Bíblia fala mesmo. E ela ainda cita Paulo, não, mas Paulo fala que a fé, ela não precisa das obras, né? E só para a gente entender o que Tiago chama de obras ali, é a mesma coisa que no Novo Testamento chama de fruto. Você pode perceber que Jesus falou várias vezes sobre a árvore que não dá bons frutos. O próprio João Batista também falou isso. A árvore que não dá bons frutos, que não der bons frutos, ela é cortada e ela é lançada ao fogo. Todo aquele que não der bom fruto é cortado e lançado ao fogo. Mas o que é esse bom fruto, né? São as obras que Tiago está se referindo. Depois eu vou falar o que são essas boas obras, né? E se a gente quiser provar um pouco mais ainda, é necessário que nós
é necessário nós produzirmos essas boas obras. Só se você tem alguma dúvida sobre isso, só você continuar o texto, verso 19. Vamos ler todo mundo junto, verso 19, irmãos? Está lá, não? Crês tu que Deus é um só? Vocês já ouviram aquela expressão? Crente, você é crente, crente até o diabo é. E esse é um texto que tem base para afirmar essa expressão popular aí. Que realmente os diabos creem. Os diabos creem e tremem diante da glória de Deus. Os diabos creem e tremem diante do Senhor. E eu estou falando de fé no sentido que a fé ela está além do nosso intelecto. Intelectualmente falando, os demônios sabem quem é Deus. Os demônios sabem quem é Jesus Cristo. Os demônios moraram no céu com Cristo, com Deus. Eles viram a glória do Senhor. Eles sabem o poder que Deus tem. Na verdade, eu acredito que eles não sabem total poder, porque só Deus sabe o total poder que Ele tem. Nem os demônios sabem disso. Então, se nós continuarmos seguindo essa linha da questão de intelectualidade, da questão cognitiva, eu sei o que é isso, eu entendi o que é isso, os demônios vão falar para você, eu sei quem é Deus. E eu te pergunto, eles fazem a obra de Deus? Não. Pelo contrário, as boas obras de Deus, claro que tem a forma deles fazerem a obra de Deus, é claro que Deus utiliza deles para fazer a obra de Deus, tudo bem. Mas quando eu falo isso, que eles não obedecem a Deus naquilo que se refere a Cristo Jesus, no sentido de que eles foram transformados pelo Espírito Santo de Deus. Eles não foram transformados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então, os demônios também têm essa fé intelectual no conhecimento somente, mas eles não foram regenerados pelo Espírito Santo. É basicamente isso que eu quero dizer. Eles viram Deus na sua glória, eles viram a manifestação de Deus, eles viram Cristo quando veio nessa terra, eles viram Cristo morrer, ser crucificado, eles também viram Cristo ressurreto. Eu não sei, né, que tipo de acesso eles têm hoje, né, mas com certeza a gente não vê coisas que ele vê, né? Tem certeza disso. Mas, enfim, o segundo ponto aí, a gente está falando que a fé, ela produz boas obras. E é claro que a verdadeira fé, ela não está somente no nosso intelecto. Ela está além do nosso intelecto. A fé é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. E talvez você esteja perguntando, mas o que são essas boas obras? Quais são as obras que Deus espera da gente? Que é o segundo ponto, as boas obras que Deus espera de nós. Na Confissão de Fé, no capítulo 16, o artigo 1º diz assim: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Resumindo, eu estou fazendo isso com uma boa intenção. Isso é uma boa obra? Não, se não tiver base bíblica, não é boa obra. Eu estou fazendo isso, mas Deus conhece meu coração. Irmãos, Deus é maior do que o nosso coração. A palavra de Deus é maior do que o nosso coração. Jeremias ainda diz que enganoso é o coração do homem. Então, quando nós falamos de boas obras, nós estamos falando daquilo que Deus ordena na tua palavra. E toda boa obra que nós operamos, nós fazemos, toda essa boa obra, na verdade, toda a nossa vida, ela precisa ser feita para a glória de Deus. Se você fizer qualquer coisa na tua vida que não esteja glorificando a Deus, você não está fazendo uma boa obra. Você acordou? Acordei. Glória a Deus porque eu acordei. Está indo dormir? Glória a Deus porque eu estou indo dormir. Está com saúde? Glória a Deus porque eu estou com saúde. Até mesmo estar enfermo? Glória a Deus por isso, porque Deus sabe por que eu estou assim. Estou passando uma dificuldade? Glória a Deus por isso. Estou passando por uma abundância? Glória a Deus por isso. Essas boas, você
pode encontrar uma pessoa que esteja necessitada, precisando de uma comida. Aí você vai lá, pega e dá a comida para essa pessoa. Só que você não glorifica a Deus, você se enche do seu ego, porque você está ajudando uma pessoa. Isso é um pecado. Quê? Como assim é um pecado? Se você está ajudando uma pessoa e não está glorificando a Deus nessa ajuda, isso não é uma boa obra. A boa obra aponta sempre para Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Claro que a glória, às vezes a pessoa recebeu a quentinha e a pessoa que recebeu a quentinha, ela glorificou o nome de Deus. Glória a Deus por isso. Mas tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer para a glória de Deus. Então, a minha motivação, ela deve estar sempre em exaltar o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Tudo que você for fazer, veio para a igreja hoje, eu vou para a igreja, para quê? Para a glória de Deus em primeiro lugar. Vou fazer qualquer coisa no meu trabalho, para quê? Para ajudar o meu patrão? Sim, para ajudar o seu patrão. Mas para quê? Para a glória de Deus. E é claro que isso envolve tudo, irmãos. Envolve até obras na igreja. Eu vou ajudar em alguma coisa lá embaixo na igreja. Você está fazendo isso para a sua própria glória ou para a glória de Deus? Estou fazendo para a minha glória. Então você está pecando. Não, estou fazendo para a glória de Deus. Então louvado, engrandecido e exaltado seja o nome de Jesus. Tudo que nós temos que fazer, tudo que a gente faz, deve exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso a gente sempre tem como um texto bíblico que eu gosto muito de usar, quando a gente se refere a isso, é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Se puder colocar aí. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. O que está escrito aí? Vamos ler todo mundo junto, irmãos? Portanto, faz qualquer outra. Quando você for embora hoje, você vai embora para a glória de Deus. Quando você vier na terça-feira no culto de oração, venha para a glória de Deus. Isso é boa obra. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Tem um texto que às vezes pode até nos colocar uma dúvida sobre isso, que é o texto de João, capítulo 16, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará isso, com isso, tributar um culto a Deus. Ou seja, Jesus está falando ali que vai chegar uma hora que eles vão começar a perseguir vocês. E eles, nessa perseguição, eles vão matar vocês. E eles vão estar dizendo que eles estão glorificando o nome de Deus, matando os cristãos. E é por isso que eu falei logo no início, toda boa obra precisa ter uma base bíblica e uma direção do Espírito Santo, né? Eles estavam matando os cristãos achando que estavam fazendo uma boa obra. E não, eu estou matando o cristão para a glória de Deus. Isso está completamente errado, porque a motivação deles, tudo bem em defender a questão, porque eles consideravam o cristianismo como heresia, a motivação deles é até louvável. Porém, eles não tinham o Espírito Santo de Deus que estava guiando eles para fazer essas coisas. Então, não é somente você fazer para a glória de Deus, você precisa ter uma base bíblica para afirmar isso. E é por isso que, novamente, eu te convido, não falte à escola bíblica dominical, que é aqui que você vai aprender. Propaganda. Portanto, as obras de Deus, que Deus espera de nós, deve ter respaldo bíblico e deve ser feito sempre para a glória dele. Em terceiro lugar, a fé sem ações não tem valor diante de Deus. Agora a gente volta no texto.
Eu tive que sair um pouquinho só para a gente explicar o que são essas boas obras, né? Porque Tiago fala ali de a gente ajudar o nosso irmão, mas a boa obra está muito mais além do que isso. É a gente fazer tudo para a glória de Deus. O verso 20, na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Com isso, Tiago continua o seu argumento mostrando que a fé não age. Tiago continua mostrando que a fé que não age é inútil. Não adianta a gente ter essa fé que nós falamos e acreditamos que nós temos, mas nós não temos nenhum tipo de ação. Por isso que Tiago usa alguns exemplos concretos ali, o exemplo de Abraão, né? Abraão que mostrou a fé em Deus, oferecendo Isaque no altar. Irmãos, isso aqui é difícil, né? A gente entender isso. É claro que as religiões daquela época tinham o costume de oferecer crianças, fazer sacrifício humano. Então a gente até entende a facilidade que Abraão teve em oferecer o sacrifício, porque hoje a gente nem pensaria duas vezes. Mas o versículo 21, versículo 23, até o 23 diz assim: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado. Ou melhor, é uma pergunta, né? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Irmãos, o que Abraão fez foi uma expressão de fé, porque não tinha Bíblia naquela época. Ele teve um encontro com Deus, e ali Deus falou no coração dele, e falou: para fazer o quê? Não, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar. E ele obedeceu, ele viu, através de vários sinais, a confirmação de que Deus era um Deus vivo, e ele creu, seguiu os mandamentos do Senhor, os mandamentos no sentido das ordens que Deus estava dando a ele, e ele continuou prosseguindo cada vez mais, e ele viu muitas coisas acontecerem. Em Gênesis capítulo 22, versículo 5 em diante, só para a gente recordar um pouquinho, diz assim: então disse os seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu fico imaginando nessa hora que Abraão pegou seu filho e levou até um monte, e ele disse: vocês ficam aqui, porque nós voltaremos juntos, eu e o Isaque, nós vamos voltar juntos. Só que Deus tinha mandado ele matar o filho, certo, irmãos? Fazer o sacrifício do filho. E isso acontece na nossa vida. Isso não tem dificuldade nenhuma de a gente ter algum tipo de dúvida durante a nossa caminhada cristã. E aí eu fico imaginando essas coisas passando na mente de Abraão. Você vai voltar com o teu filho morto, Abraão? E aquela dúvida batendo no coração de Abraão: Isaque, você vai sacrificar Isaque, Abraão. Ele vai morrer lá. Ele vai morrer. Será? Você não vai voltar nada, não. E Abraão rebatendo aquele pensamento, que essas tentações que o diabo sopra nos nossos ouvidos, elas são verdadeiras. E ali ele ficando nessa dúvida ali, e eu imagino ele se levantando assim, se erguendo contra esse argumento, essa voz: não, eu vou voltar, eu e meu filho, e ainda que eu sacrifique ele, ainda que eu mate o meu filho, ele vai ressuscitar pelo poder que há nesse Deus que eu estou conhecendo neste momento. Olha só isso, por isso que ele é colocado como um pai da fé, irmãos. E ele creu, ele foi com Isaque, a gente conhece a história, verso 7 de Gênesis 22, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
E Abraão respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E pôs Abraão por nome daquele lugar, o verso 14, o Senhor proverá. Por isso que o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 2, diz: com efeito, foi pelas obras que a fé de Abraão se consumou. Porque eu poderia dizer assim: você crê que Deus é poderoso para ressuscitar o teu filho, Abraão? Eu creio. Então vai lá e oferece meu filho. Eu não oferecer nada não. Então ele não creu. Então ele não tinha essa fé. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele creu, ainda que o conhecimento que ele tinha sobre Deus ainda era pequeno, né? Vamos dizer assim. Não tinha a Bíblia que nós temos hoje para saber quem é o nosso Deus. Mas se ele simplesmente falasse que ele acredita, se ele tivesse dito que ele realmente acredita em Deus, mas ele não tivesse oferecido o filho dele, você ia perceber que ele realmente não seria uma fé somente de lábios, né? Então a fé sem ação, ela não tem valor diante de Deus, né? Só que a gente percebe a vida de Raabe. Raabe também foi uma prostituta que foi justificada pela fé em Jesus Cristo. Isso tudo através de uma proteção que ela fez com os espias. Eles foram até Jericó, ela já sabia, olha só, irmãos, ela não servia ao nosso Deus, mas quando ela viu o que Deus fez ao Egito, ela olhou toda aquela situação e falou: não, esse Deus aqui vai destruir esse lugar aqui rapidinho, tem que dar um jeito de me livrar disso aqui. E aí ela achou os espias e ela protegeu os espias. Por quê? Porque ela tinha a plena certeza que Deus iria destruir aquele local. E isso foi mais um sinal. E Tiago deu a própria Raabe como exemplo. E o que a gente entende disso, né? Foi algo tão maravilhoso que aconteceu, que Raabe, ela foi colocada como fazendo parte da genealogia de Cristo, o nosso Senhor. Amém por isso, né? Glórias a Deus. Então, irmãos, a fé que produz boas obras, ela não é uma fé somente intelectual. Ela está além do nosso conhecimento. A gente estuda a palavra, a gente entende a palavra, só que a Bíblia, ela é um livro totalmente diferente de qualquer outro livro. Você lê a Bíblia, você ouve Deus falar contigo, é algo maravilhoso, né? Se você ficar uma semana sem ler, sem refletir sobre a palavra de Deus, você já fica muito mal, já fica caído espiritualmente. Às vezes você desanima de ir para a igreja, às vezes você começa a praticar coisas que você não estava praticando, isso tudo porque deixou de refletir nas Escrituras Sagradas. Então, quando você começa a ler a Bíblia, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir cada vez mais a palavra de Deus. E através disso, você começa a praticar essas boas obras, né? Então a fé, ela vai além do nosso intelecto. Ela também pratica estas boas obras que eu expliquei que são as boas obras. Ontem eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para cantar uma música aqui. Ela pratica essas boas obras que são as boas obras, é tudo aquilo que a gente faz com base na Bíblia, nas Escrituras, e que aponta para o nosso Deus. Essas são as boas obras que a gente explicou aqui. E se você volta ao primeiro ponto, né? Eu tenho fé, mas eu não tenho ação. Eu tenho fé, mas eu não tenho as obras. Então a gente não tem fé. Simples assim. Se eu não tenho as obras que a fé produz, é uma evidência muito grande que eu não tenho a fé. E para a gente concluir, a fé que nós temos em Deus não é um positivismo, é algo que sempre aponta para Cristo Jesus. Se a fé aponta para qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, essa fé pode ser qualquer tipo de fé de qualquer outra religião, mas não é a fé que a Bíblia nos ensina. E toda vez que a gente aponta para Cristo, é claro que é sempre para a gente exaltar o nome do Senhor. E a gente não pode achar que simplesmente o nosso coração vai mover esta fé, mas sim
é algo que somente Deus pode fazer. Se a gente fala que a gente acredita em Deus, mas que a gente não pratica nenhum dos mandamentos, a gente pode colocar o próprio diabo como exemplo. Porque o diabo, ele crê, conforme a gente viu ali, os demônios creem e eles tremem, só que eles não obedecem às boas obras do Senhor, não são movidos pelo Espírito Santo de Deus nos seus corações, não são regenerados pelo Senhor.